Aleluia, irmãos. Você está feliz? Aleluia, que dia maravilhoso. O Senhor nos surpreende de formas tão grandiosas. Não imaginaria eu que nessa manhã o Senhor teria preparado algo tão lindo para nós, irmãos. Que precioso é estar novamente com vocês. Amém? Irmãos, eu tinha preparado algo que com certeza o Senhor vai tratar conosco em algum momento. Amém? Mas eu estou me lembrando de uma conferência, da conferência de ministros que nós fomos. Creio que foi a última conferência que nós fomos. O pastor Humberto, ele foi ministrar e ele disse algo, parafraseando, não me lembro exatamente as palavras que ele usou, mas ele falando que existe um momento em que o Espírito está se movendo na igreja. E que muitas vezes, porque a gente tem uma ordem no culto, nós interrompemos o mover de Deus. Muitas vezes tem uma ordem, um tempo que a gente mais ou menos estipula para o louvor, e Deus começa a se mover na última música, na última parte da última música, e porque a gente está muito ligado numa liturgia, a gente interrompe o mover de Deus. Irmãos, tanto faz se a gente vai dar aviso agora, no começo ou no final. O que importa é a gente ser sensível ao Senhor, porque Deus tinha algo para fazer na vida da irmã Tatiane. Tatiane? Aleluia, irmãos. E ai de mim, ai da dirigente do culto, ai do pastor da igreja, se não se submete à direção do Espírito. Amém, irmãos? Estamos felizes, alegres, né? Por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. O Senhor é bom em todo tempo. Nós somos testemunhas oculares daquilo que o Senhor tem feito. Irmãos, quando você se sentir fragilizado, lembra daquilo que o Senhor fez na tua vida. Lembra daquele domingo que o Senhor marcou um encontro com você e te alcançou. Deus não muda, irmãos. E Ele tem nos conduzido, nos chamado para nos conduzir num caminho de paz. Ele nos chama para pegar na nossa mão e nos levar por um caminho que Ele mesmo abriu e nos conduzir numa paz que Ele mesmo nos dá. Aleluia, irmãos. Basta nós recebermos e crermos na palavra do Senhor, porque ela é a verdade e nós não podemos nada contra a verdade. Amém, irmãos? Então, no final do ano, irmãos, no final do ano o Senhor tinha tratado comigo para a gente falar de coisas que são muito básicas na fé cristã, né? Hoje é um domingo de manhã, culto de escola bíblica dominical. Amém? Mas Deus tem liberdade nesse lugar, Ele se move da forma que Ele quiser. Amém? Mas na questão do estudo da palavra, a gente vai dedicar um tempo para estudar fé, esperança e amor. Amém? 1 Coríntios capítulo 13, no versículo 13, a palavra de Deus diz: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, esses três. Porém, o maior destes é o amor. E
com base nesse texto, irmãos, a gente entende como é importante nós estarmos fundamentados nessas três coisas, nessas três questões. Sabe, nós temos uma esperança. Amém? Nós temos uma esperança, irmãos, nós não somos como alguns que não têm uma esperança. Nós temos uma esperança de vivermos de acordo com a palavra de Deus, de sermos um dia resgatados pelo Senhor por ocasião do arrebatamento da igreja e termos o nosso corpo glorificado e vivermos eternamente junto com o nosso Deus e Pai. Nisso nós devemos nos gloriar, irmãos. Nessa viva esperança. Porque nós sabemos que o nosso Redentor vive. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e a morte já não tem poder sobre ele. Na verdade, a morte nunca teve poder sobre ele. Ele voluntariamente deu a sua vida para nos resgatar. Amém, irmãos? Mas para nós ainda falta um último inimigo a ser vencido. Mas pelo poder do Espírito Santo que ressuscitou o Senhor Jesus, esse mesmo poder nos trará dos mortos na ressurreição. Amém, irmãos? Mas, Hebreus capítulo 10, uma das passagens em que Deus diz que o justo, ele viverá pela fé. E, irmãos, é uma marca desse ministério falar sobre fé. Nós falamos, nos autodenominamos como o povo da palavra da fé. Então, nós ensinamos sobre fé. Nós pregamos fé e te estimulamos a viver pela fé. Mas, irmãos, como é que se vive pela fé? O que é fé? Como é que eu vou andar em fé? Nós, como igreja, nós devemos te ensinar essas coisas. Amém? Você está aqui? E eu sei que você já ouviu muitas pregações sobre fé, sobre o que é, sobre o que não é. E nós vamos ouvir de novo. Porque é segurança para nós, irmãos. E aqueles que ministram a palavra, os ministros aqui dessa congregação, irmãos, não liga não de pregar a mesma coisa não. Né? Na verdade, fica preocupado quando você começar a pregar coisa nova, coisa diferente. Se preocupa. Deve acender um alerta para você. Posso ouvir pelo menos, né? Porque tudo o que vem de novo, que passe da palavra, irmão, é maldito. Eu tenho plena consciência e convicção que enquanto o Senhor permitir que eu ministre a palavra dele, eu vou pregar coisa antiga. Eu vou pregar coisa que muitos vão dizer, isso é velho, porque eu vou me esforçar para pregar a palavra. E já está aqui, irmão. Então, esse negócio de pregar novidade, eu não me incomodo com isso, não. Eu vou pregar mesmo o antigo, porque é eterno. Amém? Aleluia. E assim, não vai dar tempo, né? Para a gente fluir naquilo que Deus tinha me inspirado a estudar. Mas nós vamos começar. Amém? Na Bíblia, irmãos, e de maneira geral mesmo assim, na sociedade, quando se fala de fé, as pessoas têm ideias e conceitos, concepções distintas. Muitas vezes a gente fala de fé e a gente está querendo dizer alguma coisa, e outras vezes a gente fala fé
e a gente está querendo falar outra coisa diferente. Depende do contexto, amém? Se a gente falar assim, existe muitas fé. Existe a fé cristã, mas existe uma fé que é muçulmana. E a gente fala e todo mundo vai entender. Fé num contexto de um sistema de crença religioso que alguém abraça. Amém? Mas, geralmente, na grande maioria das vezes, quando a Bíblia fala de fé, irmãos, ele não está falando disso. Amém? Ele não está falando de um fenômeno social relativo a uma crença religiosa. Ele está falando de algo espiritual e não social. E quando a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, como diz lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 38, todavia, o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, não tenho prazer nele. Quando ele diz que o justo viverá pela fé, ele está falando não de um sistema de crenças sociais, ele não está falando disso. Ele está falando de um estilo de vida em que, pela fé, você traz à existência algo que não se vê. Amém? E é muito importante, irmãos, a gente ter essa consciência. Que, quando eu era pequeno, o pessoal dizia, fulano entrou na lei de crente. Fulano ou fulana agora é da lei de crente. Irmãos, não, e essa lei de crente você percebe que é pejorativo. Não é? É uma expressão tanto quanto pejorativa. Ele está dizendo que aquela pessoa agora, ela está se submetendo a um grupo social. Ele não está falando da lei de crente que a gente conhece. Porque existe a lei de crente, amém? É a lei do amor. A lei do perfeito amor, irmão. É uma lei perfeita. Misericórdia. A lei de crente é uma lei perfeita. É a lei do amor, irmãos. Amém. Oh, glória a Deus. E muitos estão aí dizendo, é muito conveniente a gente evocar o amor só quando agrada o nosso umbigo. É muito conveniente. Mas na lei de crente, tem que ter também sacrifício, irmão. De você não fazer o que porventura é da tua vontade, muitas vezes, por amor ao teu irmão. Muitas vezes, coisas que são realmente pecado, e que aí você não deveria fazer de jeito nenhum, mas muitas vezes coisas que não são pecado, são lícitas, mas por amor, nós abrimos mão. Sabe, você, por exemplo, dormir não é pecado. Mas às vezes, Deus vai te convidar a trocar o teu cochilo por uma visita a alguém. Por amor. E quando as pessoas erroneamente dizem fulano entrou na lei de crente, ele não está considerando essa perfeita lei, não. Mas a nossa fé, irmãos, ela vem de Deus. Você pode repetir comigo? A minha fé vem de Deus. Em Romanos, o apóstolo Paulo, ele diz que Deus repartiu uma medida de fé para cada um. Romanos capítulo 12. Ele diz, antes, muito importante o versículo, para ninguém pensar de si mesmo além do que convém. Amém? Uma vacina contra a vaidade, contra vícios que muitas vezes
assediam a nossa vida. Amém? Aí ele diz, pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Então Deus nos repartiu uma medida de fé e nos dá uma ferramenta para nós crescermos em fé. Vocês sabem qual é? Ouvir a palavra dele. O mesmo livro de Romanos, o mesmo apóstolo, ele diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Irmãos, na verdade, a fé é tão importante que você não estaria aqui sem ela. Amém? E eu queria que a gente abrisse em Hebreus capítulo 11. Nós vamos ler esse texto muito importante. Não que os outros não sejam, amém? Mas para o nosso estudo, esse texto é um texto basilar. Então, eu estava dizendo que a fé que a gente vai estudar hoje não é essa fé de um fenômeno social, amém? É uma fé que liga o natural ao sobrenatural. É dessa fé que nós vamos falar. É a fé que, como por exemplo, o centurião que encontrou com Jesus demonstrou para Jesus. É a fé de Marcos 11, 23. É a fé que crê e recebe. É a fé que a mulher do fluxo de sangue teve e que Jesus disse, a tua fé te salvou. É a fé que restaurou cada um de nós, que antes éramos inimigos de Deus, e fomos aproximados, reconciliados com Deus, porque nós tivemos fé que Deus mandou o seu Filho para morrer em nosso lugar, e nós fizemos confissão dessa nossa fé. Amém? Então, Hebreus capítulo 11, verso 1 diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. Amém? Essa é uma leitura aqui na Almeida Revista e atualizada. Talvez a tua Bíblia esteja um pouquinho diferente. Amém? E por isso a gente vai ler outras versões. Eu estou vendo algumas pessoas novas aqui que eu não tive ainda a felicidade de conhecê-los pessoalmente, né? Então, seja muito bem-vindo, né? Não sei a história da tua vida, mas a Bíblia ela foi traduzida e muitas vezes a gente vê aí uma pequena diferença de tradução para tradução, mas uma preservação aí do contexto e da essência do texto original. Amém? Como nessa manhã a gente está numa escola bíblica, a gente vai destrinchar e vamos nos atentar em algumas outras versões, menos a mensagem. Amém, irmão? Eu posso ouvir um amém? A mensagem não. Graças a Deus. Eu brinco, mas se você gosta da tradução da mensagem, né? As misericórdias do Senhor se renovam toda manhã. Mas brincadeiras à parte, vamos ler aqui na NVI, a nova versão internacional. Diz, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Na nova tradução na linguagem de hoje, que é a NTLH, diz, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Na NVT, nova versão transformadora, diz, a fé é a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. A Bíblia King James, em português, diz, ora, a fé é a certeza de que havemos de receber o que esperamos, e é a prova daquilo que não podemos ver. A Bíblia de Jerusalém, é uma versão católica, diz assim, a fé é uma posse antecipada do que se espera, por meio de
por meio de demonstrar as realidades que não se veem. O livro, é outra tradução, diz assim: a fé é a firme certeza das coisas que se esperam e a evidência daquilo que não vemos. E aí eu vou guardar aqui duas traduções para a gente ver daqui a pouco, amém? Mas eu enviei para Tiago uma imagem desse versículo no original, para a gente apreciar a beleza da escrita no grego. No grego, esse versículo é depistes, iste, hipóstase, elpiso, elencos, pragmaal. Que, se a irmã da mídia ali projetar, você vai ver, a gente vai ver algumas coisas aqui interessantes, irmãos. Tá vindo pelo fio, assim, ó. Chegou. Depiso. Depiso não, depiste, né? Que é a fé. Depiste, existe, hipóstase, é o piso, elencos, pragmaal. Essa tradução que nós lemos aqui em português, e na verdade não é demérito da língua portuguesa, muito pelo contrário, né? É bem comum isso acontecer. Ela não corresponde exatamente, palavra por palavra, àquilo que está no grego. Por quê? Porque a gente tem que dar contexto, e a gente usa artigos, a gente usa conjunções para fazer sentido na língua. Amém? Se a gente for palavra por palavra no grego, o primeiro parece com DE, né? De, né? Se fala de mesmo, e significa ora, mais, porventura. Pistes é a segunda palavrinha ali, significa fé. Este significa, é o verbo ser na terceira pessoa, então fica né? Mas essa palavra hipóstase, que para sua visualização aí, é aquela que está entre a primeira linha e a terceira, é aquela que está sozinha. Hipóstase, essa é uma palavra com um significado muito amplo. Amém? E se você for olhar aí na sua Bíblia em português, diz assim: ora, a fé é. Ora, de. A fé é pistes. É, eu piso. Irmãos, até a fé está igualzinho. Não precisou mexer muito na interpretação do texto. Mas, dos significados de hipóstase é ser entendido como o verbo ser. E aí ficaria muito estranho para a gente traduzir esse versículo como, ora, a fé é. Amém? Você está entendendo? E por que isso é importante? Porque muitas vezes, irmãos, com toda a vêmia, né? Mas muitas vezes eu vejo as pessoas dando ênfase nesse versículo no lugar errado. Irmãos, um versículo desse que está definindo o que é fé. Ora, a fé é a certeza. O que é fé? Aonde é que deve estar a minha ênfase quando eu estou analisando esse versículo? Em certeza e em convicção, porque a fé é certeza e a fé é convicção. Muitas vezes eu vejo as pessoas dando ênfase no é. A fé é, repita comigo, a fé é, a fé é para agora, a fé não será. Mas, irmão, eu posso dizer que esse celular é também. Esse celular não será. Esse celular não foi. A ênfase não está no a ênfase está no certeza, na hipóstase. Amém? Diga comigo, hipóstase. Aleluia. Olha, você falou grego agora.
E aí a ênfase está na certeza, que, de acordo com essas traduções aí que a gente leu, se traduz como certeza, como uma realidade, como uma posse antecipada. A Bíblia King James, em inglês, diz, now, que agora, faith is, que a fé é de substância, a substância of things, a substância das coisas. E aí é muito interessante, porque quando você vai ver esse versículo no original, a gente vê que hipóstasis, o sentido amplo dessa palavra é ser também, como episo. E por que é que a gente traduz por substância? Vê que interessante. Interessante. Abre aí em Hebreus, capítulo 1. Faz diferença de Lucas? Faz. Faz diferença. No entendimento, faz diferença. E na prática, faz diferença? Faz diferença na prática também. Entender isso aqui, na tua vida prática, amanhã de manhã, quando tu se levantar e tiver os problemas para resolver, vai fazer diferença isso na minha vida? Vai fazer. Vai fazer. Hebreus capítulo 1 diz assim, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez também o universo. O universo foi feito por quem? Aleluia. Eu não estava orando em língua, foi realmente... Me atrapalhei aqui. Quem foi que, por intermédio de quem, que foi feito o universo? Parece aqueles... você está no... A gente chamava de vagem, assim, né? Aquele lugar... Tem uns matos assim, aí fica os sapinhos assim. Né? Por intermédio de quem que foi feito o universo? Pelo Filho. Amém? Ele quem? O Filho. Quem é o Filho? Jesus, a palavra. Amém? Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Não é isso que está escrito aí na tua Bíblia? Ser aqui é hipóstase. É a mesma palavra que em Hebreus capítulo 11, versículo 1, está traduzido na maioria das versões em português como certeza. E aqui é hipóstase igualzinho, irmão. Ser, irmão, é aquilo que existe. Quando a Bíblia diz que a fé é a certeza, está dizendo, irmão, que essa certeza é de algo que realmente existe. A fé é a certeza. A fé, irmãos, nada mais é do que o que realmente existe. Porque no versículo 2 daquele capítulo 11, vamos ler o versículo 2? Você está no 1, né? Vai voltar para o 11. Diz que os antigos obtiveram bom testemunho por essa fé. E no 3 diz, pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. E a gente leu em Hebreus capítulo 1, é o mesmo livro, o mesmo autor, falando de que o universo foi criado pelo Filho, pela palavra de Deus. De maneira que Você está aberto aí em Hebreus capítulo 11, versículo 3? De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Irmãos, antes de tudo que a gente vê pudesse ser visto, já existia uma substância. Existia uma coisa. E aí, coisa, você coloca aspas nessa coisa aí, viu? Irmãos, a fé é a substância que conduz o poder de Deus.
A fé é a substância que traz à existência aquilo que não se vê. Tudo que se vê tem uma substância, tem um substrato que está sustentando todas essas coisas. Pela palavra do poder de Deus. Por isso, irmão, que é importante eu saber que a minha fé não é vazia. Aquilo que eu creio, como a Bíblia diz, de todo o coração, e crendo que já recebi, será, porque já existe. Amém? Por isso, meus amados irmãos, e a gente está só no certeza, porque a fé é certeza e convicção. Amém? A gente está ainda em hipóstase, está na palavra que foi traduzida como certeza. Existe uma tradução brasileira, que o nome é tradução brasileira, né? Foi inicialmente traduzido lá na Primeira Guerra Mundial, 1917, mas depois passou por algumas atualizações, como é de costume se atualizar as versões que a gente tem, né? Essa mesmo que eu estou usando, a Almeida Revista e atualizada, ela foi atualizada, tem a revista corrigida e etc e tal. Mas a tradução brasileira, que é o nome da tradução, diz assim: ora, a fé é a substância das coisas esperadas, a prova das coisas não vistas. E aí ela é bem parecida com a tradução em inglês. Bem parecida. Irmãos, hein? Eu queria deixar isso forte, já que meu tempo já acabou, para você. A gente chegou aqui até concluímos a parte A desse versículo. Hebreus 11, 1. A fé é a certeza, mas essa certeza é uma existência, é uma substância das coisas que eu não estou vendo. Mas não é porque eu não estou vendo que não existe. Muito pelo contrário. Literalmente ao contrário. Porque eu não estou vendo é que vai vir a existir. Um dia, ninguém podia te ver, mas você veio a existir. Quando Deus foi criar as coisas, irmãos, você leu tanto em Hebreus capítulo 11, quanto em Hebreus capítulo 1, que o universo foi criado pelo Filho, pela palavra de Deus. Amém? João capítulo 1 também fala a mesma coisa. Quando Deus foi criar e ele disse, haja, quem é que estava agindo ali, irmãos? O Espírito Santo, porque o Espírito Santo pairava sobre a face das águas, dos abismos. Deus disse, haja luz, e houve luz. Luz não existia, mas existia algo que trouxe à existência a luz. Você está entendendo? Por isso que, quando Jesus disse, se você tiver fé, como que um grãozinho de mostarda, você vai dizer a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e assim será. Irmãos, existe uma conexão inseparável entre a fé e a fala. Não existe fé funcionante sem fala, irmãos. Ela é liberada pelo que a gente fala. Para a salvação, a gente tem que dizer. Para sermos salvos, é o pontapé inicial da vida cristã, né? Ser salvo. Para ser salvo, o camarada tem que dizer, eu creio que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Eu creio. Por quê? Porque, irmãos, essa substância das coisas foi justamente ela que Deus derramou dentro de você e que Deus te habilita a
crescer nisso, ouvindo a palavra dele. Para que, no teu dia a dia, você ande, não baseado por vista, não baseado no que você está vendo, mas pela fé, naquilo que você está crendo, de acordo com a Escritura. Por isso que faz diferença, irmãos. Eu não ando por vista, como o apóstolo Paulo, eu estou citando o apóstolo Paulo, né? Eu me esforço para tentar o máximo possível não andar por vista, eu de Luquinhas. Não andar por vista, mas às vezes, tenazmente, aquele fato fica tirando onda com a minha cara. Ó aqui, ó, eu aqui, ó. E me convidando a andar por vista. Graças a Deus você está livre disso daí. O pastor, amém, pastor, o pastor está livre. Mas se você está no mesmo barco que eu, e você também é, né, confrontado com as coisas que você está vendo, saiba que existe alguma coisa, existe uma coisa que você pode ativar, e aquilo que você está vendo vai ser transformado. Onde tinha doença, pela fé, vai ter cura. Onde tinha enfermidade, vai sair. Onde tinha opressão, vai entrar paz, irmãos. Cria a tua paz. Na verdade, a tua paz já está criada, já está pronta. Mas ativa essa paz e modifica o teu cenário, liberando a tua fé. Porque a fé é essa certeza, é essa substância que existe daquilo que eu não estou vendo ainda. Mas a fé também é uma prova de que aquilo existe. Amém, irmãos? A gente vai concluir. Semana que vem, eu de novo no domingo de manhã, e a gente vai continuar na parte B desse versículo para concluir. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Somos gratos ao Senhor nosso Deus por tudo. Ah, é mesmo, né? Vai ter dízimo e oferta, vai ter, né? Aviso. A irmã vai vir aqui. Glória a Deus, essa manhã foi muito boa. Estou muito feliz pela vida da irmã Tatiane. Deus abençoe a senhora, a sua família, viu? Deus é bom em todo tempo. Ande por fé, aprenda a fé, porque pela fé você vai poder agradar a Deus, que o justo só agrada a Deus andando por fé, mas Deus vai se mover na tua vida pela fé também. Amém, irmã?